Milionário fica surpreso ao ver mendiga negra cuidando de sua filha surda em segredo. Fernando era um homem de negócios bem-sucedido, cercado por luxo em sua mansão em São Paulo. Carros caríssimos, reluzentes estacionados na garagem e uma coleção de relógios caros que despertavam a inveja de muitos. Mas mesmo envolto em tanto conforto, uma sensação de vazio o consumia por dentro. Naquele dia, enquanto tomava um café na varanda, avistou sua filha Isadora. No parque próximo, brincando sozinha. A cena lhe partiu o coração. A pequena era surda e muitos a ignoravam. Mas em meio à sua solidão, algo lhe chamou a atenção. Uma mulher, de aparência desgastada, vestindo roupas simples e empoeiradas, estava ao lado de Isadora. Seus gestos eram claros e expressivos. Ela parecia se comunicar com a menina de uma forma que Fernando não conseguia compreender. Era como se o universo inteiro se formasse ali entre elas. Ele não poderia imaginar que aquela mulher, uma mendiga, se tornaria um... Ao se aproximar, sua surpresa foi ainda maior. A mulher era de pele escura e tinha um sorriso caloroso que iluminava seu rosto cansado. Isadora riu e Fernando viu como a conexão delas era pura. O menino ao lado, Kaique, um garoto de rua, que parecia carregar o peso do mundo nas costas, observava com um brilho de curiosidade nos olhos. O que estava acontecendo? Como essas almas tão diferentes estavam se unindo em meio a tanta diversidade? Conforme a semana passou, Fernando começou a saber mais sobre Kaique. Ele cuidava de sua avó doente após perder a mãe. O menino trazia consigo uma carga imensa de responsabilidades, mas também uma luz que Fernando não via há anos. As risadas de Isadora e a simplicidade de Kaique o faziam reviver suas próprias lutas, memórias de uma infância que ele tentou esquecer. O doloroso contraste entre suas vidas despertou algo dentro dele, uma onda de empatia que ele não sabia que poderia sentir. Mas essa nova realidade estava prestes a ser desafiada. Gerson, o pai agressivo de Kaique, apareceu determinado a levar o menino de volta ao submundo do qual ele tentava escapar. Fernando sentiu um nó na garganta. Ele não apenas lutaria pela guarda de Kaique, mas por uma nova abordagem à família que havia começado a construir. Um papel que ele não imaginou desempenhar. Na audiência judicial, o ar estava pesado. Gerson, com seu olhar de frieza, era um opositor formidável. Porém, quando Kaique, com coragem em seus olhos, disse que queria ficar com Fernando e Isadora, uma emoção forte percorreu a sala. Ali estava o garoto, desnudando sua alma, desafiando o mundo. Fernando sentiu que a batalha não era apenas legal, mas uma reflexão do que ele realmente desejava para sua vida. Com a vitória nas mãos, a compreensão de Fernando sobre paternidade parecia se transformar. Ser pai ia além dos documentos. Era sobre amar, sobre abrir-se para a complexidade das relações. Enquanto todos tentavam se ajustar a essa nova vida em comum, a dignidade de Jô. Mas havia um mistério pairando no ar. Um segredo sussurrante que Fernando sentia que estava escondido, adormecido em algum lugar do passado dessa nova família. No fundo de uma gaveta, uma carta antiga chamou sua atenção. Ao abrir, a conexão entre os destinos de Kaique e Isadora começou a se revelar de uma forma que ele nunca imaginou. O que essa descoberta significaria para todos eles? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários.
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Fernando estava ali, ainda absorvendo as palavras de Kaique na audiência. O alívio estava começando a se instalar em seu coração, mas algo dentro dele não deixava de sentir um frio na barriga. A atmosfera no tribunal parecia vibrar com tensão. Ele sabia que Gerson não desistiria facilmente, mas ao mesmo tempo sentiu que havia um novo sopro de vida na sua relação com Kaique e Isadora. Quando a sessão foi encerrada, todo mundo começou a se levantar. A expressão de Kaique parecia mista entre felicidade e dúvida. Suspeitando que algo não estava certo, Fernando decidiu seguir o garoto até a saída. Assim que eles pisaram no ar fresco do lado de fora, a comunidade em volta fazia barulho. O sol estava prestes a se pôr, tingindo o céu de laranjas e violetas. "E aí, Kaique, tudo bem?" Fernando perguntou, tentando entabular uma conversa ao mesmo tempo que sua mente fervilhava com todos os novos desafios pela frente. O menino olhou para ele e sorriu, mas Fernando percebeu que o sorriso não alcançava seus olhos. Havia uma sombra pairando sobre ele. De repente, uma mulher apareceu, vestida de maneira escandalosamente chamativa para o local. Seu cabelo era um emaranhado de cores e seu perfume era tão forte que quase fez Fernando tossir. Ela se aproximou de Gerson, que estava ali esperando, com um olhar de raiva no rosto. "Você não vai levar o garoto, Gerson!" A mulher gritou, com uma voz que parecia ecoar na calçada. "Você perdeu o direito de ser pai." Aquelas palavras pareciam um golpe. Fernando olhou para Kaique. O garoto estava paralisado. Ele olhou para Gerson, que tinha um semblante de ira. O ambiente ficou pesado e uma multidão começou a se formar ao redor deles. Gerson não se deixou abater. "Essa criança é minha!" ele gritou. "E você não tem nada a ver com isso, Malu. Volte para onde você veio." A mulher, Malu, ignorou Gerson e se virou para Kaique. Seus olhos estavam cheios de uma mistura de compaixão e dor. "Meu filho, você é querido. Não deixe esse homem te controlar," ela disse, estendendo a mão como se quisesse puxar o garoto para perto. Fernando não sabia o que fazer. Ele se sentiu como se estivesse em um filme, assistindo a sua vida se desenrolar em frente aos seus olhos. O tensionamento entre os três estava prestes a explodir, e ele percebeu que precisava agir. "Kaique, vamos!" disse Fernando, tentando parecer calmo. Mas uma parte dele estava gritando de pânico. Mas antes que ele pudesse puxar Kaique para o lado, uma expressão no rosto do garoto mudou. "Mãe?" ele murmurou, como se estivesse acordando de um sonho. O que era aquela palavra? O coração de Fernando parou. "Como assim, mãe?" Malu hesitou. A batalha interna dela era palpável. Ela olhou para Fernando e uma nova camada de tensão se instalou no ar. "Kaique, eu preciso te contar uma coisa. Você não pode voltar para ele. Ele não é seu pai." Os murmúrios da multidão se intensificaram e Fernando sentiu o chão tremer sob seus pés. Era uma revelação tão inesperada que ele não conseguia processar. O que isso significava para tudo o que estava construindo? Para Kaique? Para Isadora? A história que antes começava a ganhar forma, agora se revelava como um labirinto sem saída. Fernando tentava entender, mas a única coisa que ressoava em sua cabeça era uma pergunta. O que mais ele não sabia? O que mais estava escondido nos entrelaçados destinos deles? Fernando ainda estava absorvendo as palavras de Kaique. "Mãe?"
A palavra ecoava em sua mente como um trovão. Ele olhou para a mulher colorida, Malu, e o olhar dela para o garoto era misto de amor e dor. O público ao redor deles estava em estado de choque, murmúrios subindo como espuma. Gerson, que até então exibia a fúria de um leão, congelou. Aquilo era uma bomba no ambiente. Fernando sentiu seu coração acelerar. O que estava acontecendo? O garoto havia chamado aquela mulher de mãe. As peças do quebra-cabeça se espalhavam diante dele, e as perguntas começaram a surgir como tempestade. O que você está dizendo, Malu? Como assim? Ele não é seu pai! Gritou Gerson, a voz dele quebrando a tensão. Os olhos de Malu brilharam com raiva, mas também com um tipo de determinação que Fernando nunca havia visto. Ele não é pai de ninguém. Você não tem o direito de maltratar nem controlar esse menino. Ela respondeu, a voz calando a multidão. Mas Caico estava paralisado. O rosto dele estava pálido, como se a verdade estivesse machucando-o. Fernando respirou fundo. Kaique, você me conhece. Sabe que estou aqui para te ajudar. Se você quiser, eu estarei ao seu lado. Mas você precisa me dizer a verdade. Seus olhos se encontraram e, de repente, algo mudou. Uma compreensão silenciosa parecia se formar entre eles. O sol começou a se pôr, tingindo o céu de vermelho e laranja. O ambiente estava pesado com as emoções, e ele sabia que poderiam estar prestes a atravessar uma tempestade. Fernando se lembrou das risadas de Isadora, da alegria que Kaique havia trazido à sua vida, e se perguntou o que tudo isso significava agora. Kaique, você quer ficar com ela? Com Malu? Perguntou Fernando, a voz trêmula. Mas, antes que o garoto pudesse responder, algo inesperado aconteceu. Antes que Kaique pudesse processar suas emoções, Gerson avançou com raiva, empurrando Malu. Sai da frente! Você não é ninguém! Ele é meu filho! Gritou. Fernando, em um impulso, se colocou entre eles, o peito apertado enquanto a tensão chicoteava o ar. Malu caiu e seu olhar encontrou o de Fernando. Lágrimas surgiram nos olhos dela. Eu fui forçada a ir embora, mas não vou deixar você levá-lo de volta ao inferno, ela exclamou, levantando-se. O tom dela estava cheio de uma força que Fernando não sabia de onde vinha. A multidão começou a se agitar. A tensão no ar era palpável. Vamos fazer isso da maneira certa, ele gritou, tentando controlar a situação. Mas uma voz conhecida surgiu da partida. Basta! Uma nova figura surgiu da multidão. Diana, a mãe de Isadora. Alguém que Fernando não via há anos. Ela estava ali, com uma expressão dura, e todos ficaram em silêncio. A presença dela era imponente. Eu conheço história. Conheço Kaique e Malu. Eu sou parte disso. As palavras dela se espalharam como vento. Fernando sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Ele olhou para Diana, a mulher que havia desaparecido de sua vida, e a revelação pesou sobre ele como uma tonelada. O que mais ele não sabia? Diana se aproximou e o olhar dela era de dor e desprezo. As peças começaram a se encaixar, mas a verdade ainda estava envolta em mistério. O que significava tudo isso? Fernando olhou para Kaique, que agora estava dando passos em direção a Malu, mas seus olhos estavam cheios de perguntas sem respostas. A cena carregava um peso que ele nunca poderia imaginar, e a pergunta que permeava sua mente
era a mais simples de todas. Quem era realmente a família que ele estava tentando construir? O silêncio era ensurdecedor. As sombras começavam a se alongar na calçada, e Fernando sabia que as respostas estavam surgindo. Mas o custo disso poderia ser mais do que ele estava disposto a pagar. O silêncio era ensurdecedor. As sombras começavam a se alongar na calçada, e Fernando sabia que as respostas estavam surgindo. Mas o custo disso poderia ser mais do que ele estava disposto a pagar. Kaique olhava para Malu com um misto de esperança e medo, como uma lâmpada oscilante prestes a apagar. O ar estava carregado de tensão, e ele sentia o coração acelerar. Mãe? A palavra saiu como um sussurro trêmulo. A multidão prendia a respiração, e Fernando sentiu que tudo estava prestes a mudar. A expressão de Malu se endureceu, como se uma porta tivesse se fechado entre eles. Kaique, eu não posso voltar agora, mas eu não sabia que você estaria aqui. Sua voz era uma mistura de desespero e amor, enquanto ela alcançava a mão em direção ao garoto. A reação de Gerson foi instantânea. Ele avançou, mas Fernando se colocou na frente de Kaique, o peito se apertando. Aqui não! Se você tocar nela, a situação vai piorar. Ele rosnou, sem saber exatamente como domar a fúria que emana do homem diante dele. Diana, ainda em pé, atravessou a multidão e afirmou com firmeza: Gerson, você não pode continuar assim. A verdade vai vir à tona e você não vai gostar do que vai ouvir. As palavras de Diana estavam pesadas. Fernando sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. O que mais estava escondido nesta tempestade de emoções? Uma luz de esperança começou a brilhar, mas foi rapidamente apagada quando Malu deu um passo à frente. Kaique, escuta! Não é seguro ficar com ele. Eu não sou a única que veio aqui para te proteger. Você tem que saber a verdade sobre quem realmente é. Antes que alguém pudesse dizer algo, um grito cortou o ar. Uma figura conhecida surgiu da multidão. Era Joana, a avó de Kaique, que havia permanecido em silêncio no fundo. Seus olhos estavam cheios de lágrimas e de uma dor profunda que Fernando nunca havia visto. Não, não, você não pode! Joana gritou, seu voz ecoando na calçada. Foi como se um fogão estivesse ligado à temperatura máxima. A tensão imediatamente explodiu. A atenção de todos se voltou para ela. Joana, você sabia! Gerson rosnou, a raiva fervilhando sob a superfície. Eu não pude fazer nada! Joana estava em estado de choque, tremendo. A cena se desenrolava como um filme, mas era real demais. O que ela estava prestes a revelar mudaria tudo. Fernando sentiu uma onda de medo. O que mais poderia ser revelado? A atmosfera era palpável e ele prendeu a respiração ouvindo cada palavra. Então, com um tremor na voz, Joana começou a falar. Kaique, você não é apenas um menino de rua. Você é filho de Gerson, mas também filho de Malu. E eu sou a avó dos dois. Vocês são irmãos. As palavras ecoaram como uma explosão. Kaique ficou paralisado, os olhos arregalados, como se estivesse ouvindo um eco distante de algo que nunca soubera. Fernando sentiu o chão tremer sob seus pés. Tudo o que ele havia acreditado até então havia se desmoronado.
A verdade era um labirinto de segredos ocultos, e ele começava a perceber que as famílias não eram simplesmente formadas por laços de sangue, mas por aquelas pessoas que estão unidas pelo coração. Gerson olhou para Malu, e a feição dele se transformou. O que aqueles laços significavam? Kaique estava agora dividido entre duas mães, dois destinos. Fernando se sentiu perdido, preso entre a alegria de se tornar uma família e a devastação daquela revelação. E com a multidão em silêncio, a única coisa que ressoava na mente de Fernando era como ele poderia reconstruir o que estava quebrado. O que essa nova verdade significava para todos eles? O que mais estava escondido nas sombras de suas vidas? Kaique estava paralisado. A revelação de Joana ecoava em sua mente. Ele mal conseguia processar que era filho de Malu e tinha um pai que nunca quis, Gerson. A tensão aumentava. E a multidão ao redor parecia uma tempestade prestes a explodir. Fernando sentiu seu coração acelerar, temendo o próximo movimento de Gerson. Bastardos! Vocês todos não sabem de nada! Gerson gritou, seu rosto contorcido pela raiva. O vento soprava forte e a atmosfera estava carregada de medo e expectativa. Kaique olhou para Malu e Gerson, então voltou seu olhar para Fernando, confuso. E foi nesse momento que tudo mudou. Um estrondo cortou o ar. A porta do tribunal se abriu com um estrondo. E uma figura de terno preto entrou, acompanhada por policiais. Pare! Todos vocês! A voz era autoritária e penetrante. Era o delegado da cidade. Um homem que Fernando conhecia bem. Ele olhou diretamente para Gerson. Você está preso por violência doméstica e por ter descumprido a ordem de restrição. As palavras pareceram um raio em dia ensolarado. Gerson, que estava tão seguro de seu domínio, agora tinha o pânico estampado no rosto. A multidão murmurava. As cabeças se viravam para ver o que estava acontecendo. Fernando não podia acreditar. Ele queria que tudo fosse real, mas a realidade era muito mais complexa do que ele jamais imaginou. Não, você não pode fazer isso comigo! Gerson gritou, tentando se desvencilhar dos policiais, mas era tarde demais. Pedidos de ajuda, garotos da rua e uma mãe que só queria proteger seu filho não podiam ser ignorados. O tumulto aumentava. O delegado e os policias seguraram Gerson com firmeza, enquanto ele esperneava. Malu ficou ali, observando tudo, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Finalmente, ela parecia livre. Kaique caminhou para o lado da mãe. E Fernando, em um momento de coragem, estendeu a mão para ela. Vamos, Malu! Vamos todos juntos, ele disse, sentindo que essa era a única forma de reconstruir suas vidas. Mas antes que pudessem se unir, o delegado interrompeu. Espera! Temos uma nova testemunha. Ele olhou para a multidão, como se estivesse buscando por alguém. A tensão se intensificou novamente, e todos ficaram em silêncio. O delegado, então, estendeu a mão para alguém atrás dele. Uma mulher apareceu, rosto pálido, a expressão de desespero e culpa estampada em seus olhos. Era a ex-esposa de Gerson, alguém que foi dada como desaparecida há anos. Eu estou aqui para falar a verdade. Gerson matou meu irmão. Ele não é o que vocês pensam. Um sussurro percorreu a multidão. O ambiente se tornava surreal. Kaique olhava boquiaberto, sem compreender totalmente o que estava acontecendo, mas sentindo que o mundo ao seu redor estava desabando. Fernando olhou para Malu, que agora parecia perdida em suas lembranças, e então para Kaique, que estava à beira das lágrimas. Vocês entenderam agora? Ele não é um pai, ele é um monstro.
A mulher declarou e sua voz ecoou, a verdade devorando o ar pesado entre eles. A revelação caiu como uma bomba, e cada palavra parecia cortar mais fundo. O que mais estava oculto? O nome de Gerson estava manchado de sangue, e agora eles se viam imersos em um mar de segredos que nunca imaginaram confrontar. Fernando sentiu um vazio. Como ele podia proteger Kaique e Isadora de alguém assim? Mas enquanto a história de Gerson começava a se desenrolar, outra questão se apossou de sua mente. A relação entre Malu e a mulher era profunda. O passado estava vindo à tona em um caleidoscópio de dor e desespero. O clima estava começando a mudar novamente, e todos estavam em espera. A verdade exauria a estrutura que Fernando havia começado a construir. Ele olhou para o garoto, que tinha agora lágrimas nos olhos, e a única coisa que ele conseguiu pensar foi: como eles iriam conseguir reparar isso tudo juntos? O que esse novo e perturbador desenvolvimento significava para suas vidas? Kaique estava paralisado, a revelação de Joana ecoava em sua mente. Ele mal conseguia processar que era filho de Malu e tinha um pai que nunca quis, Gerson. A tensão aumentava e a multidão ao redor parecia uma tempestade prestes a explodir. Fernando, com o coração acelerado, observava tudo se desenrolar. A situação era surreal. Bastardos! Vocês todos não sabem de nada! Gerson gritou, seu rosto contorcido pela raiva. O vento soprava forte e a atmosfera estava carregada de medo e expectativa. Kaique olhava para Malu e Gerson, então virou-se para Fernando confuso, e foi nesse momento que tudo mudou. Um estrondo cortou o ar. A porta do tribunal se abriu com um impacto e uma figura em um terno escuro entrou, acompanhada por policiais. Todos quietos. A voz era firme. Era o delegado da cidade. Um homem que Fernando conhecia bem. Ele olhou direto para Gerson. Você está preso por violência doméstica e por descumprir a ordem de restrição. Todos ficaram em choque. Gerson, cada vez mais desesperado, protestou. Não! Vocês não podem fazer isso comigo! Malu observava paralisada. Kaique caminhou lentamente em direção à mãe, e Fernando, num impulso protetor, estendeu a mão para elas. Vamos, Malu! Estamos juntos nessa! Mas antes que pudessem se unir, duas figuras novas surgiram. Uma mulher apareceu atrás do delegado, com um olhar aflito. Estou aqui! Esperem! Eu preciso falar! A multidão girou a atenção em direção a ela. Era a ex-esposa de Gerson, alguém que todos acreditavam estar desaparecida. Seu rosto estava pálido e nervoso, e as palavras dela explodiram como um turbilhão. Eu sei a verdade! O Gerson não é quem vocês pensam. Ele não é apenas um pai abusivo. Ele é um assassino. A surpresa percorreu o ar como um relâmpago. Murmúrios de incredulidade ecoaram. Fernando sentiu a terra tremer sob seus pés. Como assim? Como ele podia ser ainda mais monstruoso do que imaginavam? A tensão estava à flor da pele. E a verdade parecia mais devastadora a cada instante. A mulher continuou, a voz tremer. Eu voltei para proteger o Kaique e Malu. Gerson matou meu irmão e sempre esteve por trás de outros crimes. Fui forçada a ir embora. Mas não sou a única que sofre por isso. Vocês têm que acreditar em mim. Cada palavra dela revelava um novo estremecer na já frágil dinâmica.
Gerson ficou sem palavras por um momento. Seu olhar sombrio aterrorizante. Mas logo recuperou a postura, gritando: "Vocês estão todos mentindo! Estão apenas tentando me derrubar!" A multidão estava em alvoroço. Kaique olhou para Mal, seu pequeno coração pulsando com uma mistura de confusão e esperança. O que tudo isso significava para ele? Para ela? Qual era a verdade que todos estavam tentando esconder? A realidade estava se desdobrando como uma história cruel e complexa. Joana, emocionada, gritou: "A verdade deve vir à tona." Gerson pode esconder isso por mais tempo. E naquele momento, o clima girou mais uma vez. Fernando sentiu seu estômago se apertar enquanto um burburinho aumentava ao seu redor. Com o rosto pálido, Malu se acercou de Kaique como se tentasse protegê-lo de uma tempestade. Mas algo dentro de Fernando estava mudando. Ele queria acreditar que havia esperança no final desse pesadelo. No entanto, o peso da revelação e o mistério crescente apenas aprofundavam a dúvida. E se Gerson não for o único culpado? E se tivermos apenas arranhado a superfície desse horror? Pensou Fernando. O que mais estava escondido nas sombras de suas vidas? O que mais poderia ser revelado? O silêncio pesado pairou entre eles como uma tempestade. E enquanto todos se consumiam em suas reações, Fernando percebeu que o verdadeiro teste ainda estava por vir. As relações estavam se desfazendo e, no fundo, uma pergunta ficava ecoando na sua mente: quem eles realmente eram uns para os outros? Antes que qualquer um falasse, a tensão explodiu de uma maneira que ele jamais poderia prever. Kaique estava paralisado. A revelação de Joana reverberava em sua mente. Ele mal conseguia processar que era filho de Malu e tinha um pai que nunca quis, Gerson. O ar estava pesado e a multidão ao redor parecia uma tempestade prestes a explodir. Fernando, com o coração acelerado, observava tudo. "Bastardos! Vocês todos não sabem de nada!" Gerson gritou, seu rosto contorcido de raiva. O vento soprava forte e a tensão era palpável. Kaique olhava desconcertado para Malu e Gerson. Então virou-se para Fernando em busca de apoio. E foi nesse momento que a realidade se despedaçou. Um estrondo cortou o ar. A porta do tribunal se abriu com um impacto e uma figura em um terno escuro entrou, acompanhada por policiais. Todos quietos. A voz era firme. Era o delegado. Alguém familiar para Fernando. Ele encarou Gerson, que rapidamente se tornou um retrato de pavor. "Você está preso por violência doméstica e por descumprir a ordem de restrição." A multidão estava em choque. Gerson, de maneira desesperada, lutou contra os policiais. "Não! Vocês não podem fazer isso comigo!" Ele gritou, raiva e confusão em cada palavra. Mas a cena se transformou rapidamente em um circo de revelações. Uma mulher apareceu atrás do delegado. Seu rosto pálido e a expressão aflita a tornavam quase irreconhecível. "Eu estou aqui. Esperem. Preciso falar." A multidão girou em direção a ela. Quando ela se aproximou, Fernando teve certeza de que já a conhecia. Era a antiga namorada de Gerson, desaparecida anos atrás. A tensão crescia. "Dates, Gerson não é quem vocês pensam," ela gritou, agarrando a atenção de todos. "Ele está por trás de muita coisa ruim nesta cidade. E não só isso, ele é o responsável pela minha saída e pela de tantas outras." O murmúrio se espalhou como um incêndio. Fernando se sentiu tonto. A realidade girava ao seu redor.
O que mais estava escondido? Gerson, já derretido pela pressão, agora parecia um tigre encurralado. A mulher continuou. Vocês têm que ouvir. Ele matou o meu irmão e muitos outros. Ele nunca foi um pai. A confusão instaurou-se. A revelação caiu sobre eles como uma marretada. E Gerson estava perdendo o controle. Calha a boca, ele berrou, incapaz de lidar com o desmoronamento de sua imagem. A multidão estava em estado de choque, com alguns começando a gritar indignados, enquanto outros murmuravam em pânico. Kaique estava lá, congelado. Ele olhou para Malu, que agora estava em lágrimas, tentando entender o que estava acontecendo. Fernando sentiu dor pelo garoto. Seu coração apertava a cada instante. O peso daquela revelação era mais do que qualquer um poderia carregar. O garoto era um sonhador, lutando pela própria identidade em meio ao caos. Kaique, você tem que saber a verdade. Não é seguro ficar com ele. Malu exclamou, a voz entrecortada pelo choro. Gerson rosnou, mas o foco da cena mudou rapidamente. Chega, a mulher gritou, firmando-se agora. Eu sou mais do que um passado esquecido. E agora, eu quero a custódia de Kaique. Você não tem direito de controlá-lo. As palavras ecoaram como um trovão. Fernando sentiu uma onda de confusão. Kaique olhava para Malu, então para aquela mulher. Mãe? Era um sussurro, uma pergunta recheada de esperanças e aspirações. O que você quer dizer com isso? Gerson avança, furioso. O choque contagiava os rostos no tribunal. A atmosfera respirava uma mistura de pânico e descrença. Então, uma explosão de sons, gritos, murmúrios e batidas. Uma nova figura surgiu, jogando a multidão em mais erros. Era uma jovem, com semblante furioso e olhos acesos de emoção. Isso não termina aqui. Vocês têm que saber a verdade. Ouviu, Kaique? A verdade. Ela se aproximou e a tensão se encheu de eletricidade. O mundo parou por um instante enquanto todos olhavam para essa nova figura. Quem ela era? Como ela se encaixava nessa teia complexa de segredos? O que mais estava escondido? Fernando sentiu o chão se abrir sob seus pés. Kaique e Malu estavam em um labirinto de dor emocional. E, de repente, a ideia de comunidade, de uma família que ele sonhou, parecia desmoronar. O desespero quebrava barreiras e ele era arrastado para um redemoinho de interrogações sobre quem realmente eram e o que o futuro reservava. Como lidar com tantas verdades sobrepostas e dolorosas, cada uma mais devastadora que a anterior? E assim, enquanto todos aguardavam ansiosamente a próxima revelação, Fernando se perguntava: poderia essa nova aparição ser a chave para restaurar a conexão que ele desejava? Ou seria o começo de um final ainda mais obscuro? As palavras da mulher ressoavam no ar como uma bomba prestes a explodir. Todos presentes estavam em um estado de expectativa. A realidade acabava de se desdobrar como um origami torto, revelando camadas de dor e segredos. Kaique olhava para Malu, confuso, esperança e medo lutando em seu pequeno coração. Fernando observava o tumulto, seu estômago se revirando. O que estaria escondido? Um grito cortou o ar. Kaique! Era Gerson, a fúria misturada a desespero. Num movimento explosivo, ele empurrou 2 policiais que tentavam segurá-lo. O impacto era imediato, e eu poderia jurar que seu corpo ficou mais alto ao respirar esse ódio. O clima pesou, e tudo parecia estar prestes a explodir. As pessoas recuaram, o pânico tomou conta, e a multidão se moveu como um mar caótico.
Mas em meio ao tumulto, Gerson se virou para Kaique. Algo nas suas intenções parecia mais sombrio que a sombra de um demônio. Se você acha que eu vou deixar você ficar com ela, você está enganado. Eu sou seu pai de verdade. As palavras dele ecoaram como um trovão e Fernando sentiu seu coração acelerar. Uma onda de proteção o impulsionou. Kaique, fica aqui! Fernando gritou, enquanto se movia rapidamente para frente, tentando alcançar o garoto. Mas a multidão agora era um borrão de rostos em pânico, gritos e caos. As sirenes da polícia começaram a soar ao longe, mas não pareciam tão distantes. Estava tudo se desenrolando rápido demais. E então, num momento de pura e crua intensidade, Malu fez algo que ninguém esperava. Com lágrimas nos olhos e uma bravura que parecia atravessar suas inseguranças, ela se lançou em frente a Kaique, bloqueando Gerson. Você não vai machucar meu filho! A força da sua declaração se destacou acima do tumulto. Mas, naquele exato momento, a tensão alcançou um nível insuportável. O som de vidro se quebrando cortou a realidade. Uma janela ao fundo foi estilhaçada em milhares de pedacinhos. Fernando olhou para trás e viu uma figura correndo em direção a eles. Era um homem desconhecido, com um comportamento inquieto e descontrolado, como se estivesse fugindo de algo muito mais perigoso que apenas a cena de caos à sua frente. Ele parecia fora de controle e a multidão se afastou, presa entre a curiosidade e o medo. Não! O que você está fazendo? Gerson berrou, mas a figura não parecia ouvir. O rosto dele estava pálido e determinado, como se ele buscasse algo mais que a confusão na qual havia se metido. Fernando não conseguiu desviar o olhar. Algo na expressão daquele homem parecia familiar. Ele se aproximava, cada passo batendo forte no chão. E então, como se tudo estivesse em câmera lenta, o homem se virou. O rosto dele foi iluminado pela luz do luar. E Fernando sentiu seu sangue gelar. Era um rosto que ele nunca esperava ver novamente. O irmão de Malu, desaparecido há anos. A revelação era um soco no estômago. Ele havia sido o primeiro a partir. O motivo da queda de Malu na vida de Kaique. Você não entende, Gerson! O que você fez? O que fez a nossa família? A voz do homem tremia, mas havia poder na ira contida. A conexão com Malu ficou clara como a luz do sol, e Fernando percebeu que todos estavam entrelaçados em uma teia de mentiras e ações que moldaram suas vidas. Silêncio total. A revelação cortou ainda mais o ar. Kaique olhou entre os dois adultos, completamente perdido, e Fernando sentiu a pressão pesada em seu peito. O que isso tudo significava para eles? Quem eram eles realmente uns para os outros? Ele percebeu que estava diante de um quebra-cabeça muito maior que simplesmente proteger as crianças. A tensão só aumentava, e a pergunta permanecia nas sombras de cada um. Que tipo de mal tinha sido liberado? E quem realmente estava no controle de suas histórias? Kaique estava paralisado. A revelação de Joana reverberava em sua mente. Ele mal conseguia processar que era filho de Malu e tinha um pai que nunca quis, Gerson. O ar ficou pesado
e a multidão ao redor parecia uma tempestade prestes a explodir. Fernando, com o coração acelerado, observava tudo. "Bastardos! Vocês todos não sabem de nada!" Gerson gritou, seu rosto contorcido de raiva. O vento soprava forte e a tensão era palpável. Kaique olhava desconcertado para Malu e Gerson, então virou-se para Fernando, em busca de apoio. E foi nesse momento que tudo mudou. Um estrondo cortou o ar. A porta do tribunal se abriu com um impacto e uma figura em um terno escuro entrou, acompanhada por policiais. "Todos quietos!" A voz era firme. "É o delegado, alguém familiar", para Fernando. Ele encarou Gerson, que rapidamente se tornou um retrato de pavor. "Você está preso por violência doméstica e por descumprir a ordem de restrição." A multidão foi à loucura. Gerson ficou em estado de choque. "Não! Vocês não podem fazer isso comigo!" O desespero contagiou o ar. Todo mundo estava respirando a tensão. E Kaique olhava para Malu, seu pequeno coração acelerando enquanto a situação se desenrolava. Uma mulher apareceu, e seus olhos estavam fixos em Gerson. Era Clara, outra ex do homem. Alguém que todos achavam não estar na cidade. Sua presença era um sopro de fortaleza. Mas em meio ao caos, ela se tornava um mistério. "Eu sou testemunha! Ele não pode ficar com Kaique." As palavras dela foram como um trovão. Gerson, agora encurralado, parecia um animal acossado. Fernando sentiu uma onda de alívio, mas estava longe do fim. Clara avançou e, com a voz firme, continuou. "Ele não é apenas irresponsável, ele é um criminoso. Sempre esteve por trás de uma rede de tráfico e manipulações." "Kaique, você não sabe a verdade, mas eu conheço o passado dele." Kaique tremia. "O que você está dizendo?" Sua voz era trêmula e desesperada, como se tentasse entender uma linguagem estranha. Malu segurava a mão do filho, os olhos arregalados de medo. O ambiente agora estava carregado. A multidão começou a murmurar. Clara respirou fundo e, num momento de clareza, expôs tudo. "Gerson estava envolvido na morte do meu irmão. Ele sempre esteve no meio dessa confusão. E o que ele fez com você, Kaique, é apenas a ponta do iceberg." O silêncio encheu o ar. O nome do irmão de Clara ecoou, e Fernando sentiu como se o mundo estivesse desmoronando. A realidade dos acontecimentos passou como um filme em sua mente. Ele começou a perceber que tudo o que achava ser a verdade estava se fragmentando diante de seus olhos. Gerson, agora mais raivoso e desesperado, se virou para Clara. "Você está louca! Ninguém vai acreditar em você!" Mas Clara não recuou. "Ah, Gerson, você sabe que as mentiras têm patas curtas. Todos aqui estão assistindo você se revelar." A paranoia no rosto dele era palpável. Enquanto a tensão aumentava, um novo barulho se fez ouvir. Sons de sirenes se aproximavam. A polícia havia chegado, mas não era apenas isso que deixou todos em choque. Uma segunda figura surgiu do fundo da sala, seu semblante pálido. Era Patrícia, a avó que todos pensavam ter desaparecido anos atrás. As lembranças dela estavam imersas em um halo de mistério e sussurros, mas agora ela era real. "Eu sei a verdade!" ela gritou, quebrando o silêncio. "Gerson não é apenas um pai abusivo. Ele nem é o verdadeiro pai de Kaique." As palavras dela explodiram como um sinalizador. Fernando sentiu sua cabeça girar. "O que você quer dizer?" Ele segurou a respiração, incapaz de processar. A confusão foi substituída por uma angústia crescente. Kaique olhou para Malu.
os olhos já marejados com lágrimas. Ele não é filho dele. Nenhum de vocês sabe o que está realmente acontecendo. Patrícia estava lá, uma tempestade de emoções em seu olhar. Fernando, paralisado, percebeu que tudo o que conhecia poderia estar prestes a desmoronar. A luta que começava a desenvolver-se em sua mente era como um labirinto sem fim. Gerson estava apoplético, mas agora ele tinha o olhar de um animal ferido. Clara e Patrícia estavam determinadas e tinham algo que poderia destruir Gerson de uma vez por todas. Fernando se perguntou: quais segredos mais estavam sendo guardados? O que mais poderia vir à tona que mudasse completamente a narrativa de suas vidas? A verdade estava se escapando dos dedos, e cada vez mais a história de Kaique se tornava um quebra-cabeça intrincado, repleto de peças que não se encaixavam. As vozes começaram a se misturar em um estrondo ao redor, mas uma única pergunta ecoava em sua mente: quem era realmente aquele garoto? E qual era o verdadeiro significado de família? O clima ficou denso enquanto Patrícia soltou a bomba. Todos ao redor estavam boquiabertos, e Fernando parecia ter parado no tempo. Ele olhava para Gerson e depois para Malu, como se estivesse tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que nunca se encaixariam. Você não é meu pai, Kaique murmurou, os olhos brilhando em lágrimas. A revelação cortou o ar como uma faca. Gerson, em estado de pânico, rosnou: isso é mentira! Você é meu! Mas as palavras dele pareciam vazias, ecoando em um espaço que agora havia sido invadido pela verdade. Chega! A verdade vai vir à tona! Clara, ex de Gerson, gritou, enquanto a multidão começava a murmurar, cheia de indignação. A atmosfera mudou. Agora havia um objetivo, uma união na busca pela justiça. Fernando sentiu uma onda de coragem que nunca teve antes. Ele se virou para Kaique, amparando o garoto com seu olhar. Você não precisa ficar com ele, Kaique. Todos nós vamos te proteger. Você tem um novo começo aqui. O garoto olhou nos olhos de Fernando e algo brilhou neles. A centelha da esperança. Malu, quebrando em lágrimas, se lançou para o filho. Eu estou aqui, Kaique. Eu sempre estarei. Com isso, a multidão se uniu em um clamor de apoio. As palavras da defesa por Kaique ecoavam por entre os presentes. E em meio ao caos, Fernando percebeu que eles eram uma família. Não importava os laços de sangue. A polícia começou a atuar, cercando Gerson e levando-o para longe. O homem, que antes parecia um monstro, agora estava exaurido, sua máscara de controle desmoronando. O que ele temia mais do que tudo já não pertencia mais a ele. O futuro de Kaique estava nas mãos de pessoas que realmente o amavam. Os sussurros na multidão cresceram até se tornarem gritos de apoio. A força de Patrícia, Clara, Malu e Fernando se uniram num só propósito: dar um novo início, uma nova vida para Kaique. As lágrimas de alegria começaram a brotar nos rostos que antes estavam sombrios. É isso! Fernando gritou, enquanto olhava para Kaique. Você nunca mais vai precisar ter medo. Nós somos sua família agora. Kaique, em um impulso, se lançou nos braços de Malu, e naquele momento, Fernando sentiu o peso do mundo se dissipar. A cena ali se desdobrava como um filme, e a esperança pulsava como um novo dia nascendo. O passado ainda estava lá, mas a liberdade que se formava era palpável, uma luz no fim do túnel. E assim, a história começou a tomar novo significado.
preenchendo os espaços vazios com promessas e amor. Enquanto a multidão se dispersava, Fernando percebeu que a luta ainda não terminara. O futuro era um mistério a ser desvendado. Ele se virou, olhando para Malu e Kaique. A vida estava mudando e eles estavam juntos nessa jornada. E você, caro leitor, precisa acompanhar tudo que vem a seguir. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e deixar sua marca. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final impactante. E claro, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.